Bom dia, você acompanha a partir de agora aqui na TV Assembleia a reunião da Comissão de Saúde. Os trabalhos são presididos pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. É um prazer para mim, uma honra presidir mais essa sessão da Comissão de Saúde. E gostaria de cumprimentar o nosso convidado de hoje, um colega médico, um cirurgião, um dos cirurgiões de maior prestígio desse Estado. É um prazer e uma honra para mim recebê-lo hoje aqui na Comissão de Saúde, Dr. Ariosto da Silva Santos Filho. Um prazer, doutor Ariosto. Cumprimento a assessora do doutor Ariosto, a Rosilane Bassini Frizeira. É um prazer recebê-la. E vamos abrir os trabalhos do dia, porque nós certamente teremos muito conteúdo daqui a pouco. Bom dia a todos, invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Atas da 8ª reunião ordinária. Dispenso a leitura da ata, considero aprovada e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia aos deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-los nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 48/2023, do excelentíssimo senhor deputado Zé Preto, justificando sua ausência na reunião ordinária desta comissão do dia 30 de maio de 2023, por motivo de agenda externa. Ciente. A Secretaria da Comissão. Ofício número 14/2023, do excelentíssimo senhor deputado Pablo Moribeca, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão do dia 30 de maio, por motivo de agenda externa. Ciente. A Secretaria da Comissão. Ofício número 49/2023, do excelentíssimo senhor deputado Zé Preto, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão do dia 16 de maio de 2023, por motivo de agenda externa. Ciente. A Secretaria da Comissão. Ofício número 26/2023, do excelentíssimo senhor deputado Wellington Calegari, justificando sua ausência nas reuniões ordinárias dos dias 16 e 30 de maio, por motivo de agenda externa. Ciente. A Secretaria da Comissão. Ofício número 625/2023, do excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, em resposta ao ofício número 13/2023, que solicita informações sobre o serviço de litotripsia extracorpórea na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, encaminhando manifestação da GEPORA, Gerência de Política e Organização das Redes de Atenção em Saúde, no sentido de ser emitido um documento técnico pelo médico urologista, constando as especificações técnicas do aparelho, os procedimentos realizados por serviço, com seus respectivos códigos, e quais procedimentos solicitam que sejam contratualizados pelo SUS, com suas respectivas indicações clínicas e capacidade do serviço para realizá-los. Ciente. A Secretaria da Comissão. Proposições recebidas não houve no período, proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. A Comissão de Saúde recebe a visita do Dr. Ariosto da Silva Santos Filho, presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras, na reunião ordinária dessa comissão, no dia 6 de junho, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, junho laranja 2023, por solicitação deste deputado. Com a palavra, Dr. Ariosto. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, né? Já estivemos aqui inúmeras vezes, né? Sempre alertando sobre o problema do fator queimaduras, né? Isso hoje se comemora no Brasil inteiro o Dia Nacional de Cuidados, Prevenção de Queimaduras. E o tema esse ano foi escolhido queimaduras elétricas. Queimadura elétrica são queimaduras que mais matam o paciente quando é vítima de queimadura elétrica. Cerca de 45% dos pacientes vítimas de queimaduras elétricas terminam em óbito. É uma queimadura muito grave, né? E esse ano foi o tema escolhido. E a gente gosta muito de falar sobre queimaduras, que é um tema que durante a minha vida inteira, eu sempre trabalhei com queimados. Eu formei em 79 aqui na UFES, né? E desde a minha formatura, antes, quando eu era já
acadêmico, eu já tentava entender queimaduras. Não existia ainda o Centro de Queimados do Dório Silva, nem do Jaime Santos Neves, e a gente já trabalhava vendo queimados. É um tema que era muito... que a gente gostava de trabalhar, de ficar com ele. E esse tipo de paciente é um paciente muito trabalhoso, muito difícil de lidar, é extremamente oneroso para a rede hospitalar. O paciente que tem UTI, o valor da internação dele é um dos maiores custos dentro do hospital. Ele tem, só para noção, o valor no CTQ é um valor muito superior ao valor da UTI em termos de valores de diárias, por causa do custo que é o paciente queimado. Ele demanda muito, muito gasto. Bom, hoje o tema, então, vou falar sobre prevenção de queimaduras. Quem vai passar a projeção aqui? Já está passando? Pode passar o próximo. Bom, meu nome é Arius Santos, né, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e coordenador do Serviço de Queimadas e Cirurgia Plástica Vitória Prado Hospital. Eu gostaria esqueci de falar, agradecer, né, ao presidente dessa comissão, o doutor Bruno Rezende, a oportunidade que me dá de estar aqui hoje, falando, explanando, que a gente não se canse. Isso acho que tem que ser falado muitas e muitas vezes, porque a gente fala, mas esquece. Nessa época, por acaso, é a época que mais aumenta o número de queimados em todo o Brasil, determinados fatores que eu vou citar aqui. Aos outros deputados, membros dessa comissão, o deputado Calegari, Zé Preto, que não está ausente, nem Buribeca, nem o doutor Hudson, né? Mas esse é o tema desse ano, né? Eletricidade queima, que é o tema pertinente que eu falei, porque todo ano a gente cita alguma coisa dentro da queimadura, e o queimado elétrico, choque elétrico, ele é um queimado extremamente grave. Próximo. Só para ter noção, e muita gente não tem essa noção, ocorre 1 milhão de queimaduras por ano no Brasil. Entendeu? Se você for proporcionalizar isso, no nosso estado ocorre em torno de 25 mil queimaduras por ano. Queimaduras de toda, a maioria são de pequenos portes, são queimaduras domésticas, simples. Pessoas queimou com um líquido quente, encostou na panela, são queimaduras que você resolve em casa. E tem os queimados médios e tem os grandes queimados, que esses aí são muito graves, né? Mas é um número muito alto para o Brasil. No Brasil, no mundo, ele tem um posicionamento muito ruim, porque tem um número muito alto de queimaduras. Nós temos muitos pacientes que, nessa época do ano, eu já falei, aumenta o número de queimaduras, porque é uma época de férias escolares. É uma época de menos calor, mais frio um pouco, e as pessoas ficam mais dentro da cozinha, dentro de casa. E é onde ocorrem os acidentes domésticos, com muita frequência, e as maiores vítimas são sempre crianças. Então, ali está falando, né, o ambiente doméstico responde por 78% dos pacientes queimados no nosso país. É muito elevado. Então, é uma entidade, uma doença que é plenamente evitável, né? Basta a pessoa tomar cuidados para prevenir, só adotando certas medidas realmente preventivas. As crianças são as maiores vítimas disso aí, que são até 12 anos, 40% dos pacientes queimados são crianças. Isso é muito triste. Quem já participou de ver uma criança queimada, o sofrimento que é para a família, para o próprio paciente que está queimado, ficar internado, às vezes, meses dentro do hospital, fazendo enxertos, curativa, anestesia direto, sabe como é que isso é um sofrimento muito grande para aquela família e para aquela criança, como eu estou citando aqui. Próximo, por favor. Os tipos de queimaduras, tem queimaduras de todas as formas, queimaduras térmicas ou por calor, queimaduras elétricas, queimaduras químicas. As pessoas pensam que queimadura é só por fogo, né? Mas eu vou falar mais na frente, queimadura com qualquer jeito, com líquido aquecido, com combustível. No Brasil, 20% das queimaduras são por álcool. Aliás, é o único país do mundo que você consegue no supermercado comprar álcool. Em nenhum país do mundo, se você tentar comprar álcool, você não vai achar álcool, né? Porque é proibido vender álcool. No Brasil, agora, com a pandemia, foi liberado, porque era um fato que precisava para poder fazer higienização, mas aumentou em 30% no paciente queimados, do álcool gel e com álcool. Então, só que o lobby da indústria alcooleira é super forte, e voltaram a comercializar álcool, e agora estão pensando em suspender de novo ou diminuir. Próximo. Os CTQs, onde se trata queimados, né? Qual a importância deles? Em primeiro lugar, a pessoa quem teve uma queimadura na pele, ela perdeu toda a proteção do meio ambiente. Então, ela vai se infectar muito mais fácil. A pele é o maior órgão em extensão e em peso do corpo humano. Então, realmente, você perdeu aquela proteção, há uma invasão micobacteriana de todos os germes possíveis. E, claro, se a pessoa não for convenientemente tratada e no ambiente propício para isso, ele provavelmente vai desenvolver uma sepsemia e vai a óbito mesmo,
né? Então, é importante você isolar esses pacientes, você tem que ter uma roupa própria, ter uma estrutura própria, um centro cirúrgico próprio, né? Tudo é isolado, esse paciente fica isolado para poder fazer um tratamento de forma adequada. Né? Os profissionais envolvidos são muitos, eu sou apenas um deles envolvidos. Né? Nós temos desde o médico intensivista, o anestesista, o cirurgião plástico, aí vem aquelas enfermeiras todas que têm capacidade de mexer com queimaduras. Né? Nós temos, obrigado. A fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psiquiatra, é uma equipe enorme que tem que para conduzir o nutricionista, para conduzir o tratamento de um queimado de forma correta, Então, o centro de queimados é uma estrutura própria. Eu, às vezes, vou no centro de queimados fora aqui do Brasil e eu fico impressionado como é que eles investiram isso aí. Né? Nos Estados Unidos é um negócio, porque eles mesmos causaram as queimaduras com as bombas de napalm, aquelas bombas, todas aquelas confusões todas, mas os centros de queimados deles são absurdamente. Eu acho que eu tenho um centro de queimados em Boston, que eu vou, às vezes, ele é maior do que qualquer hospital aqui de Vitória. Só o centro de queimados. É um andar para só fisioterapia, um andar só para terapia ocupacional. Um negócio assim, um investimento que eles investem nisso aí, para fazer o tratamento do queimado. O panorama dos CTQs no nosso estado, nós temos 3 CTQs aqui no nosso estado. O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que foi o primeiro CTQ aqui do nosso estado, né? O Jaime Santos Neves, que anteriormente era o do Dório, passou para o Jaime Santos Neves. E, na rede privada, nós temos o Vitória Paz Hospital, que mexe tanto com adulto quanto infantil. Então, são os 3 hospitais que têm CTQs em nosso estado. Em número de CTQs, o estado ele tem um número razoável, só que são todos localizados na Grande Vitória, mas o Espírito Santo é um estado grande. Né? Quando a gente trabalhava na universidade, já me aposentei lá, mas eu sempre tentava educar os residentes no sentido deles terem o queimado, eles fazerem o atendimento inicial, pegar uma veia boa veia para fazer e mandar direto para a unidade que sabe tratar. Bruno deve saber isso aí, tentam segurar o doente lá, às vezes 2, 3, 4 dias, quando ele vem, já vem num estado lastimável. Então, a gente tem educando os colegas a encaminhar diretamente para uma unidade de queimados, uma unidade própria para tratar queimados. Próximo. A prevenção, como está falando, é o mais barato, mais fácil e mais indolor método, claro. E essa, como eu já falei, isso corre quase 78% no próprio lar. É plenamente evitável. Mas a gente vê, às vezes, certos descuidos, desleixo, às vezes, né? E isso sempre afetando muitas crianças. Então, é muito triste, mas a prevenção é o melhor remédio nesse caso. Próximo. Aqui são os agentes causadores, né? Escaldaduras, são os líquidos quentes, leite quente, água quente, o feijão, é aquela famosa foto da criança puxando uma panela com água, com feijão, em cima do fogão e caindo sobre ela mesmo. Né? O combustíveis, com querosene, talvez vocês não sabem, mas aumentou o número de acidentes com querosene, porque o pessoal voltou a usar, achando a estrada de cara, voltaram a usar de novo as lamparinas, e, de novo, aumentou o número de acidentes que já tinha sido abandonado. São as coisas que vão e vêm por causa das características do nosso país. Né? Até a queimadura com álcool, muita gente está usando álcool, às vezes, para acender, para aquecer um alimento, também aumentou o número de queimaduras por esse tipo de atitude, usar álcool para isso aí. Você vê como é que é o nosso país. A ação direta das chamas, que é o que todo mundo pensa, né? A fogo encostando, a pessoa se pegando uma chama, um incêndio. As queimaduras químicas, aqui no nosso estado, nós temos queimaduras químicas, principalmente nós temos indústrias de transformação de celulose, de petróleo. Então, tem queimaduras químicas importantes. Queimaduras elétricas, como eu falei, que é o tema desse ano, o mote da campanha desse ano, que é uma queimadura extremamente grave. A pessoa queimou um dedo, às vezes é passivo de internação, levou um choque, tem que internar, porque naquele momento você não vê, mas por dentro a corrente percorreu o músculo, o nervo, e vai necrosar. Aí depois tem que apontar o dedo, apontar a mão, apontar o braço, e às vezes a pessoa vai a óbito por uma queimadura simples. Então tem que ser muito, muito observador, cuidadoso, e às vezes requer internação mesmo. E as radioativas, que são raras, mas no Brasil nós tivemos o caso do césio, né? São queimaduras gravíssimas também. Próximo. A queimadura elétrica, eu já falei, é o mote desse ano, lembrando que ela é chamando a atenção para esse ano, porque ela é evitável, né? Geralmente é soltando pipa, né? Querendo mexer numa caixa que não está percebendo, vai querer consertar uma antena, encosta na rede elétrica,
E, às vezes, são inúmeros acidentes que a gente só se for comentar e ver, você não acredita como é que a pessoa deixou aquilo lá acontecer. Mas acontece mesmo. Próximo. Os perigos da eletricidade, aí falando sobre tudo, né? Desde o ferro elétrico, mexer na caixa, né? Do quadro de força, né? Fazer aqueles monte de gambiarra dentro de casa, um monte de tomada, um monte de emenda com fio. E crianças, eu já peguei crianças que botaram na tomadinha, por isso que eu falo, protege a tomada. Criança dentro de casa, tudo pode acontecer. Botam, curiosidade, enfia um fio ou qualquer coisinha de metal dentro do orifício, morde, queimadura de boca, queimadura de... É um negócio muito triste, mas acontece. Quando a gente fala assim, tem que proteger as tomadas dentro de casa, a pessoa às vezes não percebe, vai passar batido a maior parte das vezes, mas às vezes acontece acidentes graves. Então, a eletricidade é um fator próximo. Olha só o álcool. 20% dos pacientes queimados no Brasil são por álcool. 200 mil pessoas. É um número altíssimo. Isso não existe no mundo. Você falar isso, quando a gente apresenta isso nos congressos e eventos, eles nem acreditam. Mas álcool? Vocês estão usando álcool para quê? Para quê? Churrasqueira, né? Parece aquele monte de marmanjo alcoolizado. Eles foram jogar aquele jato de álcool assim, o fogo, a chama vem seguindo aquilo lá todinho, explode aquela garrafa, aí queima todo mundo aí, aparece aquele marmanjo todo dia. Tomando umas cachaças, não é isso? Tomando animadíssimo, né? E queimadura no corpo todo, de short de praia ainda, todo mundo naquela farra toda ali. Mas acontece, naquela hora já o fogo está apagando, você bota um pouquinho de álcool aí, todo mundo, aquela confusão toda. Aí acontecem os acidentes, e são acidentes graves, né? A gente usa álcool muito no nosso país para limpar vidro, limpar superfície, né? Limpar tudo. É barato, é um produto barato. Então, isso proporciona acesso fácil e os acidentes aumentam. Como eu falei, antes da pandemia, estava proibido no Brasil, pela Anvisa, a comercialização de álcool a 70%. Só 48% que é menos comburente. Só que, com o advento da pandemia, foi liberado álcool a 70%, porque ele mata mais facilmente os germes. Mas aumentou o número de acidentes. Até o próprio álcool gel, a gente pegou vários pacientes queimados, e uma queimadura interessante, porque é a queimadura que a pessoa, às vezes, passa o álcool gel na mão, vai acender o fogo, pega fogo e a pessoa não vê só que está ardendo, porque aquilo lá é uma chama quase que invisível. Então, é impressionante como é que isso gerou aumento de 30% no pacientes queimados na pandemia. Próximo. Aqui os cuidados, né? Quando você puder, não precisa passar álcool o tempo todo, tem gente que adora passar álcool gel. Lava a mão com água e sabão, que é super eficiente, entendeu? Os cuidados, trocar álcool na limpeza para outros produtos, para não deixar o álcool exposto ou a criança ter acesso, e até na churrasqueira, como acabamos de falar aqui agora, e tentar brincar de alimentar o fogo da churrasqueira com álcool. Próximo. Essa aí é a cena muito triste, que a gente pega muito isso aí, que a criança ter acesso à panela do fogão. Então, a gente bota a tampa, bota a alça da panela para dentro, né? Usa lá de trás, a criança bota a mão no forno, queima a mão, ou seja, tem tudo. Então, às vezes, a mãe, com 2, 3 filhos, o dia mais frio, todo mundo vai para a cozinha, que é o centro da casa, né? E acontece os acidentes ali todinho. A mãe pega uma no colo, vai pegar uma coisa lá, a criança vai lá, basta só piscar o olho e já aconteceu o acidente. E são acidentes tristes e muito graves. Próximos. Os perigos da cozinha estão aí relatados, né? A criança pequena não deve mexer no fogão, né? Cozinha não é lugar de brincadeira, mas, infelizmente, os lares nossos são pequenos, às vezes não tem nem ambiente, a criança está brincando ali porque não tem outro espaço, tem que ficar ali perto da mãe, que tem que cuidar, cozinhar, lavar, cuidar das crianças, e os acidentes vão acontecer com certeza. Aquilo lá, uma gravura ali mostrando a criança puxando toalha, até não botar toalha sobre a mesa, a criança puxa tudo com líquido, brincando, achando que era brincadeira, e que se queima, tem de tudo que você imaginar. Até aquela última ali que está mostrando ali, a água aquecer, a gente pega, às vezes, bebês, a mãe não aquece, achou que a água estava numa temperatura boa, foi fazer outra, quando voltou, a água estava quente, botou o neném ali dentro, queimou o neném todinho, a bumbum do neném todinho. Não são acidentes que acontecem com muita frequência e tem que prestar atenção, como eu falei, plenamente evitáveis. Próximo. Botijão de gás, que é outro problema, né, grave, que a gente esquece. Eu tenho uma história triste, quando eu estava morando, fazendo minha residência, eu estava lá em Niterói, tinha um centro de queimados de referência,
e chegou um casal, explodiu a cozinha. Eles estavam de madrugada, né? Eles pediram para de dia consertar a rede de gás, estava tendo um cheiro, um vazamento, chamaram o pessoal para olhar, consertar, mexeram, falaram que tinha consertado, só que à noite eles acordaram com cheiro de gás. E você vai para a cozinha, a primeira coisa que você faz é ir no interruptor. Interruptor, a eletricidade pegou fogo em tudo, claro, explodiu. Claro, o casal chegou reclamando que ia processar a companhia de gás, aquela confusão toda, né? Mas eu olhava, eu tentando fazer queimaduras graves, com mais de 90% do corpo queimado, eu pensando comigo, esses dois vão viver 3, 4 dias, não vão sobreviver, é inviável para a vida, aquela extensão daquela queimadura. E foi dito, feito, foi isso que aconteceu mesmo. Mas muito triste. Então, gás não é brincadeira, às vezes o gás é inodoro, você nem sente o cheiro, então você tem que tomar muito cuidado com o gás. Você suspeitou, entendeu? Vai ver o que aconteceu, tá? Alguma coisa, vai lá, e não acenda interruptor para ver o que está acontecendo, não. Próximo. Aqui é o que a gente está mais alertando nessa época do ano, né? Que são os acidentes com festas juninas, julinas, né? Com acidentes com fogos de artifício, soltar rojão, soltar bombinha, pular fogueira, soltar balão, né? Tudo isso acontece, acidentes de todas as formas. A bucha do balão cai em cima de quem está soltando, a criança quer soltar o rojão na mão, não pode, né? A criança catando aquelas bobinhas que não estouraram, bota tudo no bolso. Uma vez eu peguei uma criança que ela caçou um monte de bombinha todo no bolso, até que ela pegou uma que estava acesa, ainda botou no bolso, explodiu tudo. Claro, ela teve perda de coxa, da região do pênis. Ou seja, brincadeira que a gente não percebe. Você está com o pai e a mãe ali, estão conversando ali e está acontecendo um monte de coisa ao redor sem você perceber. Então, é uma época terrível, porque aumenta. E por isso que o Dia Nacional de Alerta, Prevenção de Queimadura foi escolhido nessa época do mês de junho, porque exatamente aí aumenta o número de acidentes com queimaduras. Eu falei das festas juninas, julinas, e aquele que eu falei, as férias, crianças dentro de casa e na cozinha, acontecendo mais e mais acidentes. Próximo. Primeiro, cuidado com a queimadura. É a pergunta mais elementar que faz. O que você faz? Queimou o braço, queimou a mão? Não faz muito, não inventa passar muita coisa, não. Não é para passar clara de ovos, pasta de dente, café, borra de café, que você já viu, maionese, que você ouviu falar de tudo quanto é forma aí. Isso vai chegar, não vão ter que remover, vai remover a pele junto, vai causar mais problema ainda. Não faça nada disso. Ou se não tiver nem molha, pode botar um pano limpo e vai direto, se possível, para um lugar que se tiver um CTQ, melhor. Se não, procure um serviço médico para ter um atendimento adequado. Porque uma queimadura mal conduzida, com um tratamento inicial, ela vai se refletir com sequela, com cicatrizes. Então, tem que prestar atenção e correr atrás. A gente observa demais isso aí, que pessoas queimam com a cana da moto, queimam ali aí ficam 2, 3 dias achando que lá, relevando aquilo, né? Achando que lá é besteira, passa só isso, aí a perna começa a inchar, começa a vermelhar em volta daquela queimadura, aí pronto, a pessoa procura o socorro, mas a ferida já aprofundou, porque ali infecta, as bactérias vão destruir tecido, e a queimadura, que era uma queimadura que poderia ser um tratamento mais superficial, tem que ser uma queimadura já profunda, o segundo grau vai aprofundando, não é isso? E no Brasil tem todas as unidades, né, que tem que ser referência, ou procura uma rede hospitalar que tem um cirurgião capacitado para atender. Próximo. Agir, né, esses cuidados aí todinhos são cuidados que muita gente não sabe. Pegou fogo, tem que rolar, passar um pano para abafar, com as queimaduras elétricas, queimaduras químicas, lavar. Todas as queimaduras possíveis, existem certas condutas. Claro que não é esse o sentido de se explicar isso aqui, mas é importante, alertar. Queimadura não é brincadeira, tem que tomar cuidado. Próximo. Nunca use queimadura, a gente acabou de falar isso aí, né? Pó de café, óleo de cozinha, manteiga, maionese, pasta de dente, tudo que você imaginar que é usado, porque a gente vai remover quando chega lá. E quando eu vou remover a pele junto, vai tirar aquilo ali todinho, vai criar um outro problema. Procure tomar a atitude correta e procure socorro. Isso aqui é importante colocar. Vocês viram essas gravuras todas aí? A Sociedade de Cirurgia de Queimaduras fez até gibis, com parceria com o Maurício de Souza, com Cebolinha, né, aquelas coisas todinhas. São revistinhas que a gente disse, durante uma fase, aqui há muitos anos atrás, quando tinha o Dr. Ricardo Batista, que já faleceu, que era um cirurgião plástico, também do Hospital Infantil, a gente conseguiu editar na Secretaria de Saúde várias ediçõezinhas e fomos distribuir nas escolas nos anos
infantis, né, sobre orientações para estimular eles verem e alertar sobre isso aí todinho. Todos esses tudo se tem na sociedade. A gente tenta, né, sempre botar para a Secretaria. Ano passado eu falei isso aqui também, para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Educação, né, fazer essas edições. A gente tem autorização para fazer, tem que se editar, tem que ter um curso disso aí todinho, de preparar isso aí e distribuir, inclusive com os agentes de saúde, eles serem orientados sobre a importância da queimadura, explicar, quando ele for lá visitar, explicar, entregar folheto, mostrar gibi, tudo isso é uma prevenção de queimadura, você está prevenindo, está orientando de fato. Então, isso aqui é um quesito que a gente tenta passar, tenta fazer, mas barre muita dificuldade. Próximo. Aqui, né, ano passado, a Assembleia, não só a Assembleia, todo ano, a Assembleia, esse ano também tem outros junhos de outras formas, o junho laranja nosso é muito antigo, né? Esse aí é a Assembleia Iluminada de Laranja, do ano passado, né, que eu estou brincando lá com Leila lá, né, Leila, para ver se bota, né, e eu acho que nos próximos dias deve ficar também dessa forma. Próximo, aqui a Câmara Municipal de Vitória, né, tá, próximo, o Tribunal de Justiça, né, aqui o Vitória Parte Hospital, com a capela, onde tem um centro de queimados, não é isso? Próximo, o Hospital Jaime Santos Neves, né, todos laranjas. Aqui a Ponte da Ilho Frade, se vocês passarem na Ponte da Ilho Frade, vocês vão ver ela alaranjada lá. Ela está assim mesmo, essa foto eu tirei esse final de semana. Então, a gente tenta alertar através desses monumentos, e fazer esse aviso e alertar a população sobre a necessidade de cuidados importantes, de evitar acidentes, porque uma vez um paciente queimado, ele com certeza, se ele for, mesmo ele sendo bem tratado, às vezes queimaduras graves, pode deixar cicatriz, pode deixar sequelas, não só no corpo, não, mas também na alma da mãe, do pai, quem vê aquela criança sofrendo, todo dia tomando anestesia, tendo que limpar a ferida todo dia, e ver aquele sofrimento, é a pessoa internada 40 dias, 60 dias, às vezes tem que fazer enxerto e fazer cirurgias reparadoras, é um sofrimento muito grande, então, plenamente evitável. E esse alerta que a gente tenta passar à nossa população, e aqui a nossa Comissão de Saúde, para saber da importância desse momento, desse fato, que todo ano a gente tenta alertar, mas o número de queimados é crescente. Se você for olhar no centro de queimados, está sempre queimados, e queimados acidentes banais, né? Se eu for contar aqui casos, vocês vão ficar aqui, não, nem imagina as coisas que fazem, né? Até hoje a gente tenta fazer sabão, aí tem paciente internado fazendo sabão que a gente deixou de fazer, tem gente que tenta fazer tudo para pagar mais barato, né? E acidentes acontecem o tempo todo, e com acidentes, queimaduras muito graves. Próximo. Eu queria agradecer de novo, de coração, eu venho aqui com muito prazer, é sempre a oportunidade que a gente tenta falar no Corpo de Bombeiros, junto com o Corpo de Bombeiros, tentar falar em várias situações do nosso Estado, porque eu acho que esse fato é um fato muito importante. Eu já falei, queimados, apesar de eu gosto de trabalhar com paciente queimado, é um paciente elaborado, claro que hoje eu fui, de uma certa forma, engolido, vamos falar assim, pela cirurgia estética, né, porque a gente faz muita cirurgia estética, mas o queimado ainda é uma paixão que eu conheci há 40, 30 anos atrás, e eu sempre mexi, sempre tratei e tenho muita paixão, muito carinho com esse tipo de paciente. Na realidade, o primeiro centro de queimados de adulto aqui, antes do Dório Silva, eu tentei fazer no Hospital das Clínicas. O doutor Lívio, com o doutor lá, eu tentei, o doutor Lívio me deu um espaço, eu botei uma banheira, cheguei a tratar 8 pacientes lá, mas a estrutura era muito deficitária. Logo depois abriu o Hospital Dório Silva. Mas a gente tentou estruturar queimados, para tratar queimados que não tinha tratamento. O pessoal internava alhures, né, de qualquer forma, ia tratar de qualquer forma. Então, é esse alerta que eu queria deixar, lembrar vocês, que vocês sejam divulgadores, passem essas informações, preste atenção, porque isso tem que ser reduzido de alguma forma e, com certeza, evitar esse monte de situação muito infeliz que a gente vê, principalmente com as crianças. Muito obrigado a todos vocês. Doutor Iosto, muito boas as suas colocações. Realmente é um tema que a gente fala relativamente pouco e de elevada importância. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Iosto, para o senhor, em relação à casuística. Não sei se você tem algum dado em relação à casuística, o número de pacientes aproximado que a gente trata ano aqui no Estado, isso deve ter uma variação
uma variação, mas, enfim, para a gente ter uma ideia, porque eu penso sempre na parte política de implementação de acesso, né? Então, a pergunta que fica na minha cabeça é, o senhor colocou que nós só temos um centro de tratamento de queimado no Espírito Santo para o SUS. Nós temos 2 centros de tratamento de queimados para o SUS. O infantil, né, Nossa Senhora da Glória, que é o problema maior hoje, né? É uma atitude, é uma área antiga, né? Que é um hospital muito antigo, né? E fica uma área pequena para tratamento de queimados. Então, fica sempre cheio, muita criança, né, internada. Então, desde os anos anteriores, já tinha falado, eu acho que é uma área que tem que ser trabalhada, ampliada, e sempre tem aquela história de se o hospital infantil vai ser ampliado, você criar um novo hospital infantil, aquela história toda, e vai ser um novo centro de queimados, mas isso nunca evoluiu de uma forma. Então, os colegas que trabalham lá no centro de queimados do hospital infantil reclamam muito da infraestrutura de internação, de espaço para internação na unidade, lá do hospital infantil. No hospital Jaime Santos Neves, houve alguns problemas, não sei se vocês sabem, mas na pandemia, por exemplo, o Jaime Santos Neves virou referência para tratar os pacientes com Covid. Então, a unidade de queimados teve que ser desmantelada naquele momento, ficou desmanchada, e os queimados tinham que ser internados como a gente internava outrora, fora do centro de queimados, com aqueles problemas todos, porque a unidade precisava de espaço para internar pacientes que eram Covid e tinham que ser entubados. Então, ficou, durante um bom período, com essa desestruturação, que agora voltou a se refazer, então voltou a funcionar como centro de queimados, como eu falei, com isolamento, com tudo. Nós pedimos, recentemente, à Secretaria de Saúde que nos desse dados sobre queimados no estado do Espírito Santo. Eu tenho os dados do hospital que eu trabalho, que é o Vitória Parte Hospital. A gente é um hospital privado, a gente domina esses dados perfeitamente. Como eu falei, aqui no estado acontece cerca de 25 mil pacientes queimados por ano. 1.000. Então, são queimaduras, a maior parte, graças a Deus, queimaduras pequenininhas, né? Queimou, encostou na panela, foi fazer um brigadeiro, caiu um pouquinho na mão, encostou no cano da moto, ou seja, todas as queimaduras pequenas que, às vezes, a maioria nem procura a rede assistencial, né, de nenhum lugar, ela trata em casa, de alguma forma. Ou lá no interior mesmo, ou não tem. Você imagina, um paciente queimou lá num canto lá, ele vai se tratar lá com a folha de bananeira, como era antigamente tratava, aquelas coisas todas. Ele não vai ter tempo, eu não posso sair da roça aqui para ir lá em Vitória para poder tratar. Então tem uma dificuldade enorme, mas a estimativa é que seja em torno de 25 mil, baseado no Brasil todo, que eles têm essa estatística, mais ou menos. No Brasil, como sempre, as estatísticas são muito pobres, muito precárias, né? Mas, aqui no estado, o número de pacientes atendidos por queimaduras, eu só consegui levantar na pandemia, por causa do álcool e do álcool em gel, que houve incremento dentro dos CTQs de 30%. Mas os números mesmo, vamos ver absolutos, o número total de número de queimados, não foi informado para a gente. Já pediu isso aí, já. Já pedimos essa informação, já. Porque, realmente, se justificar, né, a gente tem que buscar um diálogo com a Secretaria de Saúde para incluir esse serviço nos contratos de um hospital referência nas regionais. Né? A gente não tem hoje na região sul, em tese, acho que o hospital hoje de maior preparo em Cachoeiro seria talvez a Santa Casa de Cachoeiro para receber esse serviço, ou alguns dos hospitais públicos, no norte menos ainda. Então, a gente precisa traçar esse debate. Nós vamos fazer essa solicitação pela Comissão de Saúde, de qual a incidência no centro de tratamento de queimado, inclusive com um dado regional, para que a gente busque essa informação. Será que a gente precisa ter uma referência regional ou não? Não se justifica e a regional e a metropolitana está realmente resolvendo essa questão? Essa discussão sempre esbarra exatamente nisso aí, né? Porque se você for fazer uma unidade na região sul, Cachoeiro, por exemplo, referência, ou em Linhares, Colatina, que seja, né? Ou São Mateus, ou para atender a região norte, né? Sempre esbarra no investimento para se fazer, porque tem que separar um espaço, tem que ter aquilo tudo ali. Mas essa demanda é importante, porque a gente sabe que os centros de queimados estão sempre cheios. Por quê?
como é referência, todos esses queimados, de uma forma ou de outra, lá na Santa Casa, de uma forma ou de outra, vai ser transferido para cá. Sim. Entendeu? Então, vai chegar aqui de novo. E, às vezes, pode ser feito de outra forma, de outro atendimento, e dando uma assistência melhor para esse tipo de paciente, tanto na região sul quanto na região norte do nosso estado. O estado, como ser um estado, não é um estado tão grande, não é isso? Mas ele realmente, esse tipo de logística de atendimento ainda é deficiente, porque tem que demanda transferir, sempre pedir, e nem sempre tem vaga, que é outro drama que existe, né? Vaga de leitos. E é um paciente de longa permanência. Eu vou conferir a palavra ao deputado Wellington Calegari para que faça seus comentários. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Ariosto. Muito boa a sua palestra, muito instrutiva, né, a situação das queimaduras no Brasil, como, aliás, em várias outras situações de problemas de saúde, como sempre, a questão da informação, questões culturais, elas pesam muito, né? Dá para a gente ver. Fazendo questionamentos na área de políticas públicas, né, eu gostaria de lhe perguntar duas questões. Se esses dois centros de referência, eles são porta aberta, né? Se você já tem qualquer queimadura, a pessoa já pode se dirigir diretamente a eles, ou se é por encaminhamento. E dois, qual o custo médio de um paciente hoje de queimadura? Médio, né? Que eu sei que tem vários tipos de queimadura e tal, mas na média, queimaduras graves, o paciente internado hoje, né, nos centros de tratamento de queimaduras. Grande queimado, né? Isso, grande queimado. Vamos lá. Qual seria hoje o custo médio comparado com outras áreas graves, né? Por exemplo, traumatismo, né, oncologia. Hoje, qual estaria hoje o custo dessa área de queimaduras dentro de outras áreas da saúde pública? Então, essas duas questões que eu gostaria que o senhor pudesse me Então, vamos começar a esclarecer sobre valores, né? Eu, como falei, na rede pública, eles não botam esses números especificados dessa forma. Eles botam num pacote inteiro, então eles não dividem isso aí. Na rede privada, eu posso falar. Então, vamos falar aqui, por exemplo, você imagina que o paciente toma anestesia todo dia, tem o custo da internação, tem a nutrição parenteral, tem tudo que entra no custo de um paciente desse aí. Então, por exemplo, um paciente que requer internação durante aproximadamente 20 dias, um paciente médio queimado, ele com certeza vai gerar um custo em torno de 150 a 200 mil reais na rede privada. É o custo do paciente desse aí. É bem elevado, né? Tem honorários médicos, anestesista todo dia. Então, tudo isso implica. Você imagina, o paciente vai tomar 20 anestesias, 30 anestesias, vai tomar, todo dia o cirurgião tem que estar lá limpando o paciente. É um paciente caro, é um paciente que demanda muito custo e tem aquela infraestrutura toda por trás dele. Tem que ter a nutricionista, tem que ter a enfermagem especializada, tem que ter o intensivista ali o dia todo, o paciente está na unidade de tratamento intensivo, né? Tem o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, tudo isso demanda um custo muito elevado para esse tipo de paciente. Por isso que muita gente não quer ter pacientes queimados dentro da estrutura deles, porque é um custo elevadíssimo. Então, às vezes o paciente chega na Santa Casa de Cachoeiro lá, por exemplo, eles ficam tentando de imediatamente jogar esse paciente, transferir o paciente o mais rápido possível para mandar aqui para, vamos dizer, para o centro, no caso, Jaime Santos Neves, se for da rede, no caso da rede pública, né? Você perguntou sobre a porta aberta, a porta fechada. Na verdade, os dois, eles têm, normalmente, a porta fechada. Eles ficam fechados e pedem a internação, solicitam a internação. Mas existem os casos que são internados, os pacientes que eles têm uma porta aberta, principalmente para pacientes que têm, porque o queimado é um acidente muito abrupto, né? Então, pegou fogo numa casa, né? Queimaram, a família queimou todinha lá, o pai, a mãe, eu sei lá, chegam no pronto-socorro, você não tem como demandar, às vezes não tem leito, mas eles têm que internar numa enfermaria até ter adequação de um leito para poder transferir esse paciente. O ruim é que, às vezes, o paciente tem que ser entubado, tem que ser tratado de uma forma, e, às vezes, tem essas dificuldades. Isso, hoje, né, ocorre dessa forma, tem esses dramas todinhos. Mas é o nosso país, é dessa forma, as dificuldades todas da rede de regulação, de tudo que isso aí todinho, ocorrem essas dificuldades,
mas a gente tenta driblar, tenta trabalhar com isso aí, né? Preparar os colegas, tentar ordenar quem é que é prioridade, que é outra dificuldade também, você determinar, às vezes, um paciente que é ele tem uma queimadura e você saber quem que realmente precisa ficar na unidade de tratamento intensivo e quem o outro que pode esperar na enfermaria. Entendeu? Que é a faca na mão do pescoço do cirurgião, né? Que ele tem que tomar decisões, às vezes, difíceis, né? Mas acontece isso aí toda hora na nossa experiência. Uma outra pergunta, uma coisa que a gente nota também na saúde, né, que às vezes o problema não é só, né, doutor Bruno e doutor Justo, a questão do investimento público. Nós temos um problema também de mão de obra, né? E eu gostaria de saber, hoje, nessa área de cirurgia de plástico, eu sei que é uma área multidisciplinar, obviamente, mas na área de pele, nessa área de queimaduras, como que está a questão de mão de obra, de especialistas hoje no Estado? Por exemplo, se o Estado fosse falar hoje em investir em centro de tratamento de queimados no Sul e um outro no Norte do Estado, por exemplo, haveria mão de obra hoje suficiente no Estado para isso? Na parte de cirurgia plástica haveria, né? Nós temos hoje no Estado cerca de 200 cirurgiões plásticos, é o número do Estado hoje, né? Então, só para ter noção, quando eu cheguei aqui no nosso Estado, quando eu retornei da minha residência, eu fui 11º a chegar, né? Vamos falar assim, né? Mas hoje já estão 200 cirurgiões plásticos. Meus 2 filhos fizeram cirurgia plástica, então, só para ter noção de quantas seguiram caminho batido, né? Mas você tem que preparar, na realidade, todos os CTQs foram criados frutos de alguém que saiu de um CTQ e levou toda a experiência, a expertise dele para o outro que estava sendo criado. Então, por exemplo, lá no Vitória Parte, eu trouxe enfermeiras que estavam lá no Dório ou no outro, que foram implantar o serviço de enfermagem no hospital, de estruturação, de preparação, porque não é só a logística, o espaço em si, mas, realmente, você falou, a qualificação do pessoal que vai ali trabalhar, vai trabalhar naquilo todinho. Então, o espaço para criar isso aí existe, né? Como eu falei, né? Mas, né, tem que saber se, primeiro, a avaliação, tem que ter dados estatísticos para você justificar isso aí, né? Mostrar essa demanda, não é isso? E aí, sim, evoluir com essa solicitação. Que na unidade de Cachoeiro já foi pedido uma vez, teve uma época atrás que foi solicitar, eles queriam fazer isso lá, mas a coisa sempre esbarra em muita dificuldade, não é isso? Muita gente não quer esse tipo de paciente porque não tem estrutura e ele fica um doente muito caro, entendeu? Quando é pelo SUS, ele está na unidade queimada, ele tem um tipo de tabela, mas se ele está lá no hospital lá da Santa Casa, é um outro tipo de tratamento, porque não é um serviço especializado, então o preço vai muito para baixo, então eles não querem manter esse tipo de paciente lá nessa unidade. Muito bem. Essas ponderações que você colocou, Calegari, são assim, extremamente pertinentes. Extremamente pertinentes. Porque nós aqui que somos fiscais e vamos dizer assim, cobradores do Estado o tempo inteiro, a gente tem que ter exatamente essa preocupação que você teve. Cobrar o que é factível, né? Não adianta a gente cobrar o impossível. E por isso que eu já solicitei informação, que nós façamos a cobrança de informação da Secretaria de Saúde para a gente ter esses dados em mãos. Porque isso não envolve apenas uma placa que vai colocar na parede e dizer centro de tratamento de queimados. Isso exige uma estrutura, tanto física quanto de expertise médica e multiprofissional, que é extensa, né? E a gente não pode tirar um doente de um centro que já tem essa expertise e colocá-lo num centro Tabajara, né? Então, nós temos que colocar num local que seja equivalente em qualidade de assistência, porque senão a gente vai começar a matar a gente aqui, e não é o objetivo, tá certo? Então, nós temos que ter essa responsabilidade, entender se realmente há uma demanda posta com condição de ser implementado ou não, ou estamos no que deveríamos estar realmente. Então, essa é a informação, essa é a dúvida que fica no ar, né? E daí passa por tudo isso, inclusive profissionais capacitados. A gente sabe que tem especialidades médicas
que a rede tem uma dificuldade muito grande, nós já falamos aqui sobre algumas delas, a neurologia pediátrica, psiquiatria, várias outras especialidades que a gente não encontra no mercado com tanta facilidade, e apesar de nós estarmos aqui com a cobrança na mão, a gente não consegue realmente traduzir essa cobrança em assistência, porque os próprios sistemas não conseguem encontrar esse profissional da maneira como deveria ser. Então, muito bem posta. Eu vou conferir a palavra ao deputado Pablo Muribeca, que chegou aqui agora, para que possa dar sua mensagem, seu recado. Obrigado, presidente. Agradecer também ao nosso deputado Wellington Calegari, que eu ontem mesmo tive a oportunidade de o parabenizar pelo excelente trabalho, por um vídeo, às margens da BR, sobre a situação das rodovias, né? Eu quero agradecer a presença de vocês em primeira parte. Acho que é muito importante, todavia, trazer, né, esse debate para dentro dessa casa, essa casa que tem sido tão plural, que tem recebido as demandas e os ensejos que o povo deseja, para que nós possamos contribuir, né, com a política, para que possamos trazer retorno ao cidadão, trazer retorno às pessoas que esperam tanto do nosso mandato. O nosso presidente da comissão, que é o doutor Bruno, tem sido um grande parceiro, não só da comunidade, não só da população espírito-santense, mas de nós, quanto deputados, né? Porque hoje a gente sabe o quanto é dificultoso trazer demandas e ser reprimidas aqui mesmo, nessa casa, né? De ela ficar por aqui mesmo e a gente não conseguir dar andamento às coisas. E o Bruno, ele tem se colocado à disposição, a gente traz uma demanda, a gente pede uma reunião, ele está sempre solícito, ele vai junto, nós fizemos algumas intervenções já junto, e esse é o pensamento para que a gente possa construir política pública, de verdade, para atender realmente a população capixaba que tem esperado dias melhores, principalmente da saúde. Obrigado, ele está presente. Bom, vamos passar então para a ordem do dia. Pelo adiantar da hora, nós vamos seguir direto para as deliberações. Eu estou retirando da ordem do dia o projeto de lei 250 de 2019 e 185 de 2023, para que seja feita a relatoria pelo deputado Wellington Calegari na nossa próxima sessão ordinária. Vamos deliberar. Audiência pública para debater o tema o trabalho realizado pelos profissionais de saúde, a realizar-se no dia 13 de julho, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Cachoeiro Itapemirim, por solicitação deste deputado. Como vota o deputado Wellington Calegari? Concordo. Voto pela realização da audiência. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Visita o senhor João Paulo Silva Nali, prefeito municipal de Castelo, para discorrer sobre o tema municipalização, recuperação e transição da Santa Casa de Misericórdia de Castelo e suas lições para a gestão pública de saúde. Na reunião ordinária desta comissão, com data a confirmar por solicitação do deputado Wellington Calegari. Como vota, deputado Wellington Calegari? Voto favorável. Só fazendo um comentário, isso aqui é muito interessante, ela está sem data a confirmar, porque trata-se de um prefeito, né, municipal, sabe que a agenda dele é muito intensa e é muito importante porque ele está com uma experiência bacana em Castelo. Foi um prefeito, não é ligado a mim politicamente, mas eu achei muito interessante o que ele fez lá, a coragem que esse prefeito demonstrou, e está administrando um hospital, uma experiência acho que única. Um município que municipalizou uma entidade filantrópica, está levando e vai devolver, vai voltar a ser filantrópico. Então, gostaria que a comissão visse aqui a experiência dele. Então, voto favorável. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Audiência pública para debater o tema principais desafios da região do Caparaó na área da saúde, tendo como proponente o deputado Bruno Rezende, atendendo a solicitação do presidente da Câmara Municipal de Iguaçuí, senhor Valmir Santiago, a realizar-se no dia 5 de julho, quarta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Iguaçuí.
Como vota o deputado Wellington Calegari? Favorável. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Reunião extraordinária para debater o tema doenças cardiovasculares, porta de acesso para o tratamento de alta complexidade, com a presença dos representantes dos centros de referência dos hospitais Santa Casa de Vitória, Evangélico de Vila Velha e de Cachoeiro, Hospital Rio Doce de Linhares, Hospital São José de Colatina, no dia 3 de julho, segunda-feira, às 9 horas, no plenário Judite Leão Castelo, nesta Casa de Leis, por solicitação deste deputado. Aqui eu faço apenas uma complementação. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. São pacientes que nós temos hoje um arcabouço extenso no Estado e realmente, na minha avaliação, nós precisamos estar próximo das instituições que cuidam desses pacientes, e o objetivo aqui é ouvi-las, poder traçar um debate amplo para que nós possamos juntos ter metas de como atingir uma excelência ainda maior, uma assistência ainda melhor para esses doentes que realmente estão em todos os cantos. Como vota o deputado Wellington Calegari? Favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Audiência pública para debater o tema principais desafios do município de Mimoso do Sul na área da saúde, tendo como proponente o deputado Bruno Rezende, a realizar-se no dia 28 de junho, sexta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Mimoso do Sul. Como vota o deputado Wellington Calegari? Favorável, senhor presidente. Eu acho que eu vou ter que dar um jeito de estar lá que também. Que, inclusive, é meio mimosense. Meio mimosense. Por favor, será um prazer. Tamo junto. Será um prazer tê-lo lá conosco. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Reunião extraordinária para debater o tema violências nas escolas, bullying, suicídio, promoção de saúde mental de jovens, adolescentes e atores escolares, no dia 20 de junho, terça-feira, às 10 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, por solicitação do deputado Bruno Rezende. Aqui eu faço uma complementação. Há hoje um grupo de trabalhos, capitaneado pelo presidente da Casa, com o objetivo de formular um relatório com sugestões para o Executivo Estadual no que se refere à violência nas escolas. E o objetivo aqui é debater do ponto de vista de saúde o que pode ser feito em sala de aula para que nós possamos prevenir a violência. E aí de uma maneira bastante ampla. Não apenas a violência que nós assistimos dentro de sala de aula no que se refere a esse absurdo que aconteceu recentemente no Brasil, em mais que uma escola, com jovens entrando e assassinando pessoas. Mas falar também de uma outra luta, uma epidemia silenciosa de jovens que se automutilam, de jovens que estão cometendo suicídio em um número maior e maior e maior todos os dias. Então nós vamos traçar esse debate aqui dentro. Eu entendo que aqui é a casa de nós colocarmos esse problema na mesa e escutarmos os profissionais, escutarmos pais, escutarmos a sociedade. E é por isso que eu estou convocando essa reunião, pedindo o apoio dos colegas deputados, de quem nos assiste pela TV e pelas redes sociais, para que nós possamos realmente fazer um debate pleno aqui na casa. Como vota o deputado Wellington Calegari? Favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Favorável, presidente. Eu quero, inclusive, ressaltar aqui a importância dessa reunião, desse debate, e a sensibilidade de Vossa Excelência, porque poucos dias mesmo, não faz nem um mês ainda, eu estive em uma escola estadual, bairro Vila Nova de Colares, onde um professor ministrava uma aula de Kung Fu, colocando 2 meninos autistas, sem nenhum tipo de equipamento, para saírem na porrada no meio da sala, no meio da aula, onde, não sei se vocês chegaram a ver, através das minhas redes sociais, esse vídeo rodou até nível de Brasil aí. É realmente um absurdo. E poder trazer esse debate para casa, poder ensinar para as questões educacionais e os professores que possam ministrar esse tipo de aulas, que os alunos devem ter todo o material apto. Ainda que
ele possa ser o professor, que não era o caso nessa aula específica. O professor era professor de educação física, não era professor de Kung Fu, e mesmo assim quis dar a aula lá, ministrar essa aula, e acabou lecionando de uma forma muito errônea. E aí o menino se machucou todo, machucou a boca, o que tinha autismo se machucou mais ainda, e nós tivemos a intervenção junto com a Secretaria de Educação, que rapidamente foi atenta conosco no local, e proibiu esse tipo de atividade, e trazer esse debate para casa vai fortalecer ainda mais esse modelo educacional. Abraço. Aprovado por unanimidade. Reunião extraordinária para receber a diretoria do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e debater sobre o tema logística de acesso à rede de urgência e emergência no Espírito Santo, atuação do SAMU e das principais portas de entrada, no dia 4 de julho, terça-feira, às 10 horas, do plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Lei, por solicitação deste deputado. Como vota o deputado Wellington Calegari? Favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Favorável, presidente. Visita de Alexandre de Moraes Vimercati, gerente de regulação ambulatorial da Secretaria de Estado de Saúde, na reunião ordinária dessa Casa de Lei, no dia 20 de junho, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, para discorrer sobre o tema formas de regulação de consultas e exames, realidade das filas e ações para acesso ambulatorial à saúde, por solicitação deste deputado. Como vota o deputado Wellington Calegari? Favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Favorável, presidente. Passamos à fase das comunicações, aprovado por unanimidade, com o intuito de levar a Comissão de Saúde para dentro dos municípios, apurar as condições de funcionamento e demandas necessárias, conforme o cronograma aprovado. O colegiado fará as seguintes visitas técnicas. Dia 6/6/2023, terça-feira, às 11 horas, Hospital Santa Casa de Misericórdia, Vitória. Hoje, daqui a pouquinho. Dia 26/6/2023, segunda-feira, às 9 horas, Hospital Infantil de Vitória. Dia 28/6, quarta-feira, às 14 horas, Hospital Apóstolo Pedro de Mimoso do Sul. Dia 5/7, quarta-feira, às 14 horas, Santa Casa de Misericórdia de Iguaçuí. Dia 12/7, quarta-feira, 13 horas, Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro, Hospital próprio. A Comissão de Saúde convida a todos a participar da audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde do primeiro quadrimestre de 2023, a realizar-se no dia 16 de junho, sexta-feira, às 9 horas, no plenário de Seu Cardoso, a ser apresentada pelo excelentíssimo senhor Miguel Paulo Duarte Neto, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º, artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012. Agradecendo a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, presidência da ALIS, diretoria das comissões permanentes, servidores da engenharia, tecnologia, repórteres da ALIS, taquigrafia, sonorização, procuradores, consultor temático. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrados os trabalhos da nossa Comissão de Saúde e convido a todos os membros para a próxima, que se dará ordinária no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia. A Comissão de Saúde debateu prevenção de queimaduras agora durante a reunião. Os detalhes você pode conferir no nosso site também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.